presidente do Senado, Davi Alcolumbre, antecipou que vai acionar o Conselho de Ética da Câmara contra o deputado Gustavo Gayer por falas preconceituosas contra a senadora e agora ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, porque o Gayer fez um post, uma sequência, né, de posts ali, e alguma dessas falas escritas do Gustavo Gayer teria incomodado o presidente do Congresso e do Senado, porque ele é citado ali numa hipotética situação de trisal com a Gleisi Hoffmann. Isso aí pegou mal, enfim. E aí, o João Belo, exagerou? Porque a fala do presidente Lula é uma bola quicando para a oposição, né? Para os opositores. Não precisa de muita coisa. Mas ele vai lá. Mas ele vai lá e chuta o balde. Ele já chama o Lula de cafetão, como se a Gleisi fosse o quê? Oferecendo para o Alcolumbre e para o Hugo Mota. Ou seja, não precisava, né? Não precisa. Só para corrigir, ela ex-senadora Gleisi Hoffmann. Ex-senadora pelo Paraná, né? Exato. É importante lembrar que isso acontece muito com parlamentares, né? Você tem que saber distinguir quando você é um candidato ou um influenciador digital e quando você é um parlamentar. Quando você é influenciador, você age como influenciador. Quando você é parlamentar, você age como parlamentar. É evidente que é uma fala grosseira, horrenda, mas ela está, na minha visão, encoberta pela liberdade de expressão dele, no sentido de liberdade do parlamentar, né? Que até me fugiu a expressão do parlamento, que ele tem a liberdade para poder falar, total, essa é a liberdade dele. E o Davi Alcolumbre fala que vai pedir a cassação dele. A gente tem um totalitarismo pairando, onde cada poder acha que pode decidir tudo, pode tirar a pessoa do debate público. Ele que responda junto aos seus eleitores, a quem votou nele, que é uma grosseria, que é uma questão de você não entender ali que você tem que atuar como parlamentar. No caso do Gustavo Gayer, ele atuou muito mais como influencer, como, né, movimentador de redes sociais, do que como um parlamentar. Isso se chama imunidade parlamentar. Imunidade parlamentar. Ô, Rodolfão, agora rapidamente, você acha que tem chance do Gustavo Gayer ser cassado no Conselho de Ética? Porque quem está pedindo não é nada mais, nada menos do que o presidente do Congresso. Sim. Não é que é o opositor dele, a base governista, um deputado que ele não se dá bem está pedindo, não, é o presidente do Congresso, ex-presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Ex-presidente do Congresso também, porque é presidente pela segunda vez. Davi Alcolumbre aí. Alguém poderoso. Nós vimos o Deltan Dallagnol sendo cassado, então no Brasil tudo é possível, Nelson. É uma pergunta que talvez nem tenha resposta, porque a gente vive no Brasil, meu irmão, e o Brasil é assim. Mas, cara, eu vou aqui, eu acho que ele não tem esse privilégio de ter falado o que ele quer sobre a liberdade de expressão. Tem um adendo nisso. Você fala o que você quer, mas você pode ser punido por aquilo que você falou. Ele foi totalmente deselegante para um parlamentar. Onde já se viu fazer esse tipo de comparação, sabe? Não foi desproporcional, Nelson. Muito rapidamente, Acácio, qual a sua aposta aí? Porque já teve parlamentar dando tapa na cara do outro e não foi caçado. Forte já teve no Congresso, né? Teve parlamentar aí confessando rachadinha e também, por enquanto... A dinâmica e o conceito de justiça no Congresso Nacional não é muito diferente do que a gente vê aqui fora. Mas em relação ao Gayer, para além do fato da denúncia ter sido feita pelo Alcolumbre, há um outro fator que é o histórico de vida pregressa dele, né? A gente já tem acompanhado na mídia. Ele perdeu uns apoios, né? Exatamente. E supostamente determinadas condutas que ele teria praticado no passado. Estão levantando todo o histórico, toda a vida dele. E a gente sabe que no Brasil, quando isso é feito por alguém que tem muita força, a Câmara já está mais ou menos preparada. E a cassação seria uma decisão política, não necessariamente jurídica. Exatamente. Mas eles criam fundamento, né? Levantar todo esse histórico que ele teve lá atrás é criar um fundamento para uma decisão política. Seria o tal da... A falta de decoro parlamentar, Ana Beatriz. E aí, é uma falta de decoro? Mas aí que é o decoro? A gente volta a falar de isonomia, né, de igualdade, porque decoro parlamentar é o que mais falta no nosso Congresso hoje em dia. A gente escuta, vê, você mesmo colocou, tem gente que está assumindo que cometeu crime, aí é só devolve o dinheiro e tá tudo beleza. É como se você estivesse incentivando. A pessoa pega o dinheiro, sabe-se lá se devolveu com juros, correção monetária, como é que foi essa história. Mas, de todo caso, é uma questão de você avaliar da mesma forma qualquer que seja o parlamentar que está sob essa situação. E é o que a gente não vê hoje, o que a gente tanto reclama, por exemplo, do Poder Judiciário. A insegurança jurídica. Este tipo de processo disciplinar também traz insegurança jurídica para a nossa sociedade, porque a gente simplesmente, como o Rodolfo colocou, não sabe o que pode acontecer.